Bom dia a todos, meu nome é Wilson. Vou apresentar minha pesquisa em espanhol. Se tiver alguma dúvida, pode me avisar no final da apresentação. Entonces, mi investigación es titulado Un sistema de recomendación basado en la nube con Machine Learning y Deep Learning para plataformas de programación competitiva. Los tópicos son los siguientes y vamos a empezar con la introducción. En la introducción, nosotros primero necesitamos entender qué son los jueces de programación. Los jueces de programación son plataformas web que poseen una lista de problemas en los cuales los estudiantes pueden resolver con diferentes lenguajes de programación, por ejemplo, con C++, Java, Python, que son los lenguajes más comunes. Sin embargo, en estos jueces de programación existe un gran problema, como lo sustentan los autores Cruz, Fantozzi y Laura, que comentan que hay un gran número de desafíos existentes. Por ejemplo, en Uberhuge existen más de 2.000 retos de programación. En Spog existen más de 40.000 retos de programación. Y estos retos, según el autor Rajan e Intisar, tienen poca claridad sobre la dificultad y categoría de estos desafíos. Entonces, cuando el estudiante ingresa a estas plataformas, a estos jueces de programación, genera frustración, según el autor Llera y Toledo. Entonces, esto genera un escenario de sobrecarga de información, porque el estudiante no sabe por dónde empezar a resolver los desafíos de programación. En otras áreas, en otros escenarios, normalmente la sobrecarga de información se resuelve a través de sistemas de recomendación. Y es por eso que nosotros planteamos dos principales objetivos. Uno es proponer una arquitectura en la nube que permita acoplar los sistemas de recomendación y los jueces de programación. Y dos, identificar modelos de Machine y Deep Learning que brinden recomendaciones y que estas son validadas a través de pruebas estadísticas y experimentales que ya vamos a presentar. La metodología que nosotros hemos llevado a cabo es la metodología CRISP-DM, que es una metodología de ciencia de datos, en la cual tiene fases y procesos, no es prescriptivo, ustedes pueden elegir qué procesos elegir. Por ejemplo, acá tenemos entendimiento de los datos, preparación de los datos. En el modelado nosotros hemos elegido dos familias de modelos, que es el KNN con función de similaridad de coseno, KNN con función de similaridad de Pearson, MCD, y la otra familia es Matrix Factorization, en la cual tenemos el SVD, el NMF y el DeepMF. Esos modelos han sido evaluados a través de una métrica, que es el RMC, que es una métrica de error. Cuanto menor error tenga, es mejor el modelo. Estos resultados han sido validados estadísticamente a través de pruebas estadísticas y también han sido desplegados a nuestra arquitectura en la nube, que ha sido realizado con AWS. La arquitectura, acá tenemos el sistema de programación, que es el primer cuadro de arriba, y el cuadro de abajo, el sistema de recomendación. Entonces, solamente fue necesario dos APIs, ¿ok? La primera API es lo que nos entrega el juez de programación, es decir, las interacciones de los estudiantes, de los usuarios con los problemas, con los retos, ¿verdad? Si un reto ha sido resuelto de forma exitosa, nosotros lo etiquetamos con 1. Si no ha sido resuelto o ha sido resuelto de forma errónea, lo etiquetamos con 2. Entonces, esto es procesado, ¿no? Evaluado, y el sistema de recomendación lo que hace es brindar una lista de desafíos, de recomendaciones para el usuario activo que está en el juez de programación. Nosotros hemos elegido 3 instancias de SageMaker, que es un componente de AWS, el Large, XLarge y 2XLarge. Este experimento fue realizado con 20.000 interacciones, en la cual vemos que el modelo SVD tiene un tiempo de ejecución menor
al resto de modelos. Y también vemos que la familia de Matrix Factorization en tiempo de ejecución es mejor a la familia de KNN con funciones de similaridad. Entonces, por ahí vemos ya un patrón, ¿no? El SVD es mejor a nivel de tiempos de ejecución. Y a nivel de métrica RMC, nosotros hemos utilizado dos datasets, dos jueces de programación. Uno es CodeChef y el otro es NinjaCoding. CodeChef, al tener mucho más datos, nos ha permitido probar con diferentes cantidades de datos. Por ejemplo, acá con 30.000 datos, con 20.000 datos y así hasta llegar a 100 datos. NinjaCoding tiene 1.400 datos. También queremos ver cómo se comportan los modelos con este otro juez. Y vemos, por ejemplo, que en el juez NinjaCoding, el modelo que corresponde a SVD, tiene mejores resultados, es decir, menor error, mejor resultado, ¿verdad? Y en los demás, iteraciones, los demás datasets, también vemos que conforme va aumentando la cantidad de datos, SVD nos da menor error. Pero vemos también que otros modelos tienen resultados similares. Entonces, no sabemos si SVD con respecto a los otros modelos, su diferencia es significativa. Para nosotros averiguar esto, necesitamos realizar pruebas estadísticas. Y para saber qué pruebas estadísticas utilizamos, eh, vamos a ver su distribución normal. Como vemos, los diferentes modelos no, no van a través de una distribución normal. Su distribución es atípica, ¿verdad? Eh, y eso también nos dice la prueba de Shapiro-Wilks, en la cual tenemos resultados menor al umbral de 0.05, lo cual nos indica que no tienen una distribución normal, excepto NMF, SVD y Pearson, ¿no? Entonces, basado en esto, nosotros podemos aplicar una prueba estadística no paramétrica, que es la prueba de Friedman, para saber si estas diferencias son significativamente diferentes. Entonces, aplicando la prueba de Friedman, vemos que el P es mucho menor a 0.05. Eso quiere decir que hay diferencias significativas en pares de modelos. Y para saber qué pares de modelos tienen diferencias significativas, hemos aplicado la prueba de Wilkinson con ajuste de Bonferroni. Y aquí, por ejemplo, si miramos el modelo SVD, aquí, por ejemplo, con respecto a Deep Matrix Factorization, vemos que sí tiene una diferencia muy significativa. Por acá también si comparamos SVD con Non-Negative Matrix Factorization, también vemos que tiene una diferencia muy significativa. Sin embargo, si comparamos con el SVD con cosine, vemos que es no significativo su diferencia. Igual con KNN Pearson y SVD, vemos que el resultado, la diferencia no es significativa. Entonces, por ahí ya podemos tener algunas conclusiones, ¿correcto? Entonces, respecto a las conclusiones, los objetivos fueron alcanzados, ¿no? Donde SVD tiene el mejor desempeño en términos de significancia estadística, pero solo en la familia de Matrix Factorization. Y respecto a la arquitectura, en tiempos de ejecución es mucho menor el SVD. Entonces podríamos, en base a estos criterios, elegir que SVD es el que tiene mejor resultado. Y respecto a trabajos futuros, nosotros estaremos explorando más modelos, ¿no? Combinándolos entre ellos y comparándolos con las propuestas que hemos realizado en este trabajo. Bueno, esta es la bibliografía y eso sería todo por mi parte. Cualquier consulta, quedo atento a sus preguntas. Obrigado. Obrigado, Wilson. Eu vou passar a palavra para os avaliadores, caso tenha alguma pergunta para fazer, ou para alguém da plateia, alguém que está na sala também, virtual, tem algum questionamento para fazer. Tá bom? Obrigado pela sua apresentação. Vou repassar aqui para os colegas, caso tenha alguma pergunta para fazer.
Bom dia. Bom dia. Qual foi o critério que tu utilizaste na seleção dos métodos, dos modelos? Ok. El criterio básicamente es qué es lo que se está utilizando en la literatura, ¿no? Entonces, algunos autores como Jerry Toledo, por ejemplo, utilizan mucho el filtrado colaborativo, ¿no? Y en base al dataset también que tenemos, el dataset, cuando tenemos las interacciones de usuario-ítem, lo normal que se utiliza acá es el enfoque de filtrado colaborativo. Entonces, ese fue básicamente el criterio, ¿no? Nosotros al tener los datasets de interacción, usuario-ítem, nos permite elegir métodos, modelos de filtrado colaborativo. Ok. O professor explica alguma pergunta para fazer? Não, sempre obrigado. Ok, Wilson, obrigado novamente. Tá? Obrigado a todos. Muchas gracias. Vamos pedir aí que o próximo autor do trabalho, a comparação dos métodos fuzzy, triangular, Naive Bayes e Random Forest para tomada de decisão, para apresentar seu trabalho. Acho que é a Marcele, né? Bom dia a todos. Posso começar já? Está todo mundo me ouvindo? Ok, ouvindo e vendo. Pronto. Então, bom dia novamente. Meu nome é Marciele, né, e o meu trabalho é intitulado Comparação dos métodos fuzzy triangular Naive Bayes e o Random Forest para a tomada de decisão. Então, esses são alguns dos tópicos que serão abordados por mim nesse trabalho. Então, vamos lá. Dando um breve conceito sobre a tomada de decisão, né? A tomada de decisão, ela tem como principal objetivo, né, minimizar alguns riscos de problemas, né, a serem evitados. É na tomada de decisão que muitas das vezes a gente consegue solucionar algum problema, né? Então, trazendo essa abordagem para o nosso contexto, né, alguns modelos e métodos, né, são avaliados e analisados para a gente poder iniciar essa tomada de decisão, né? Então, no meu caso, do meu trabalho, a lógica clássica que eu vou apresentar é a lógica fuzzy. Eles são métodos de aprendizado de máquina. E daí existem outros métodos também, mas no meu caso especificamente eu vou focar na lógica fuzzy, né, que Zadé, em 1965, ele estabeleceu alguns conceitos, né, e um desses conceitos que ele conceituou foi relacionado aos conjuntos fuzzy, né, e daí esse conjunto, ele vem da incerteza, né, de alguns elementos e compõe a necessidade de uma quantificação dessa incerteza, né, que é dado através de um grau de pertinência, tá? E daí o método, né, que eu tive como base foi o fuzzy triangular Naive Bayes. E ela é uma distribuição que pode ser utilizada para modelar diversos tipos de aplicações, né? Pode ser usada tanto na educação como na saúde, né? E ela costuma ser usada também em situações que a gente pode identificar a carência de alguns dados detalhados, né? E o principal objetivo do meu trabalho foi comparar os dois métodos, né? Mais especificamente, eu vou abordar sobre o fuzzy triangular Naive Bayes, mas a comparação que eu fiz foi em cima do Random Forest, tá? Se ele se adequa à base de dados de hepatites, que foi aqui, no caso, eu usei nesse trabalho. Aí, através dos testes realizados no software, tanto o R, né, quanto no ECA.
E aí, como metodologia do meu estudo, né, ele foi um estudo descritivo, exploratório, né, usando a base de dados de hepatites, onde a base de dados ela possui 155 instâncias no total, né, constituindo 19 atributos, em que 13 elas são binários e 6 são atributos discretos. E daí, a relação que eu fiz e que eu estou trazendo para vocês foi o do coeficiente kappa. Ele é um coeficiente que ele mede, ele mensura e pondera, né, o resultado, tá? E a matriz de confusão também, que ela apresenta tanto os erros quanto os acertos. E, no caso, a gente pega a diagonal principal, soma e divide por todos os valores. Então, aqui são alguns dos atributos, certo? Utilizados nessa base de hepatites, que foram idade, sexo, esses esteroides, né? Esses sim, se não, antivirais, fadiga, mal-estar, anorexia, se fígado aumentado ou não, se acite ou não, bilirrubina ou não, enfim. Tá tudo aqui, os atributos, e aqui são a equação do fosso triangular na evidência. E no caso dele, né, como eu falei anteriormente, eu não trouxe todas as equações, mas para chegar até aqui, a gente tem a pertinência, e aqui são duas equações, sendo que a última, que é essa aqui, a finalzinha, que começa de log e vai até B2, no caso, ela é toda a equação. Essa de cima foi o inicial dela, para chegar até essa segunda equação. Ela tem a pertinência, né, o cálculo, o somatório, o algoritmo também, a log, enfim. Aí aqui, nos resultados, é importante frisar que, usando o fuzzy triangular na evidência no software R, né, como mostra a figura 1, que no caso eu trouxe para vocês o melhor valor, que foi esse que me apresentou um kappa negativo, infelizmente, porque todos os kappas, eles geravam valores, e eu fui vendo que conforme eu ia aumentando o kappa, né, pelos parâmetros split, no caso, né, de percentagem split, ele toda vez me dava um kappa muito abaixo do que 0,20 negativo. Tá? Então, é importante dizer que a minha coluna de decisão, eu também não trouxe aqui no slide, mas a minha coluna de decisão era a primeira, tá? E foram usados para a realização desse teste os atributos do 15 ao 19. E aqui, usando o software, o ECA, né? A minha versão foi a 3.8.5. O melhor kappa apresentado foi esse, usando o cross-validation, que no caso deu 0,64, tá? Foram realizados vários testes. Provavelmente 10 testes usando o ECA, e eu estava tentando ver o melhor parâmetro, tanto do cross-validation como do split, percentagem split, e também no R, né, que no nosso caso, eu só usei a percentagem split, tá? Então, todos os kappas, os melhores resultados no ERA foram esses que eu trouxe aqui na tabela, né? E daí, como conclusão do meu trabalho, o que a gente pôde ver foi que a base de dados de hepatites, essa em específico, ela não se adequou ao método, tá? E daí eu fiz uns testes usando o Random Forest, que também ele proporcionou um melhor resultado, tá? No caso, ele obteve um kappa considerável, né, pela tabela do kappa, porém, ainda não foi o melhor resultado. Então,
eu deixei como fim, assim, do meu trabalho, que novos testes sejam realizados utilizando novos modelos, redes neurais, outros métodos POSE, ou então algum outro método, árvore de decisão, J48, enfim. E daí, algumas das bibliografias que eu usei nesse trabalho, e muito obrigada. Ok, Marcele, obrigado. Novamente vou passar para os avaliadores, tá? Se tem algum questionamento para fazer. Tá? Professor Viviane, professor Josiclei. Marciele, pode... Estou com uma dúvida em relação a teu conjunto de dados. Né? Tu pode mostrar a divisão dos teus conjuntos? Porque tu disseste que tu tinhas 155 conjuntos, né? Isso. Isso, instâncias no total, né? Sendo aí tu colocaste lá que dessas 80, ficaram 80 depois da eliminação dos casos vazios, certo? Isso. Só que ali tu colocas que 86 casos não possuem a patologia e 69 possuem. Acho que foi um erro de digitação. Eu nem tinha notado. Estou vendo agora. Aí fiquei na dúvida de quantos Aham. viram ou não. Como é que foi essa divisão Certo. no conjunto de dados? Pronto, tá bem. Mais alguma dúvida? Então, eu queria saber como é que foi essa divisão. Quantos tinham a doença e quantos não tinham? Como é que ficou essa divisão no conjunto final? Entendi. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Eu estou entendendo agora a sua pergunta, porque eu achei que eu tinha errado aqui nessa parte que eu coloquei o detalhamento da base de dados. Mas, realmente, 86 casos, eu estou vendo agora a diferença, porque eu achei que eu estava respondendo a pergunta, eu não tinha entendido. 86 casos eram os que não possuíam a doença, e 69 eles apresentavam a doença. Essa base de dados, é importante eu frisar, que ela foi pega na UCI, no repositório, tá? Então, quem quiser, dá uma olhada depois. Lá tem outras bases de dados também, porque, no meu caso, eu trabalho com várias bases de dados, inclusive essa aqui é uma delas, porém, agora eu estou trabalhando com a de câncer de mama. Então, tem várias bases de dados para se trabalhar. E daí, quem tiver interesse depois, dá uma olhada lá, mas realmente esse resultado está correto, viu? Certo, mas só porque eu, de fato, não entendi ainda. Porque, então, tu não ficaram só 80 instâncias, continuaram as 155, é isso? Porque Continuou sim, porque no meu caso, os testes que eu realizei, eu usei da instância de 15 a 19, certo? Que, no caso, foram escolhidos esses parâmetros no software, tá? Já no ECA, eu fiz uma seleção aleatória. Que foi usado de com as parâmetros. Então, eu não me refiro aos parâmetros, eu me refiro ao número de conjuntos, né? São 155 instantes, então eu imagino que foram 155 linhas. Isso. Né? Com os parâmetros de 15 a 19, não é isso? Isso. No R. No R, sim. Isso. Mas no final ficaram quantas linhas para análise? Isso é importante eu entender, justamente por conta do resultado que tu tiveste, né? Que não foi um bom resultado. Isso. Teste com o fuzzy. Olha, eu tirei a linha de identificação e fiz também a retirada dos missings para poder rodar. Tá. Tudo bem. Certo? Porque no caso do R, ele não roda com missings. Tá? Tá certo, então. Obrigada, Marcele. Assim, só
Tem só uma pergunta, só para contextualizar o seu trabalho. Antes de você usar esses dados aí realmente práticos, você testou esse método com algum outros dados que obteve resultados melhores? Ou você foi diretamente nessa tabela com esses dados? E aí, pelo que eu entendi, você usou uma tabela de 1988 ou os dados são Isso. tá. Não, no caso, eu peguei essa base de dados, né, como eu tinha falado anteriormente, no CI Repository, tá? E daí ela me trouxe, aqui no caso, esses atributos, né, que são realmente de 1988. Eu poderia ter usado alguma outra recente, tá? Mas, no caso, eu iniciei com ela. Essa que eu estou usando agora de câncer de mama, ela também foi de 1900 e alguma coisa. Mas elas são bem antigas, essas que são doadas e disponibilizadas pelo UCI. Ok. Ok, Marcelo, obrigado. Se não tiver mais nenhuma pergunta, a gente passa para a próxima apresentação, que é um teste para o ensino de abordagem de IDS baseado em inteligência artificial em redes emuladas. Se tiver aí, pode apresentar na tela para a gente dar início. Tá bom? Primeiramente, bom dia a todos os participantes aí, a banca. Meu nome é Paulo Erickson, sou um dos autores desse trabalho, né, que é um testbed para o ensino de abordagens de IDS, que são sistemas de detecção de intrusão, baseados em algoritmos de IA em redes emuladas. Vale ressaltar que esse trabalho é fruto de uma pesquisa de mestrado que vem sendo desenvolvida em várias partes, né? Essa é uma delas, que é o desenvolvimento desse testbed para o ensino dessas abordagens de ideias. Então, nossa apresentação seguirá esses tópicos. E a introdução seria essa do nosso problema, né? Inicialmente, por conta do aumento no tráfego de dados a nível global, né? Principalmente impulsionado pela pandemia, isso ocasionou, né, diversos prejuízos causados por crimes cibernéticos, pelo fato de um aumento do tráfego, então, oportunidades de ataques aumentaram, então, aconteceram inúmeros prejuízos causados por crimes cibernéticos. Diante disso, existe uma necessidade de estudo mais aprimorado na área relacionados à segurança da informação, e para isso tudo, é importante o ensino de técnicas de segurança. Abordagem do nosso trabalho em especial para sistemas de detecção de intrusão. E, aliado a isso, algumas pesquisas direcionam que um ganho, um aumento de performance no uso de técnicas de inteligência artificial também aplicadas para melhorar a capacidade dos sistemas de detecção de intrusão. Eu trouxe duas matérias aqui, que a primeira é uma da Cisco, que fala sobre a quantidade de dispositivos conectados, então tem essa preocupação dessas grandes empresas de datacom mundial, que a estimativa é que esse ano, é uma notícia de 2021, mas ela que cerca de 30 bilhões de dispositivos conectados, então muito tráfego de dados, né? E outra seria esse relatório de uma empresa de segurança especializada em antivírus e trabalha amplamente na área de segurança da informação, que ela fez uma estimativa aqui de prejuízos causados por crimes cibernéticos na casa de 1 trilhão, e $1 trilhão, né? Então, tem muito dinheiro sendo desperdiçado, roubado, né, por conta de crimes, cybercrime. Até no trabalho cita
algumas empresas, como a FBI, a própria Polícia Federal, a Interpol, têm departamentos voltados para combater e trabalhar em cima da área de cybercrime. Então, um resumo rápido de IDS, que essa solução amplamente adotada para monitorar e inspecionar atividades em um sistema, seja de rede, e esse é o sistema de detecção de intrusão. E o principal objetivo dele é identificar possíveis potenciais ameaças. E ele funciona basicamente coletando dados dos usuários, armazenando algumas informações e analisando padrões comportamentais, fluxo de dados, horários, dentre outros. E com essas informações, aliado sempre a um conhecimento prévio de padrões de ataque, ele consegue, né, discernir uma probabilidade de achar que aquele evento em questão pode ser um evento malicioso ou não, referente a algum tipo de ataque, né, na rede. Essa figura aqui do grupo de GTA do Rio de Janeiro, da Federal do Rio de Janeiro, traz essa imagem simples aqui, que busca detalhar um pouco. Aqui eu tenho a internet com a rede de ataque. No gateway da rede temos um firewall, e logo após o firewall, ele pode ser aliado ao firewall ou não, mas fica aqui a figura, né, o equipamento, o dispositivo do IDS, antes da minha rede corporativa, da minha LAN, da minha DMZ, e ela fica inspecionando todo esse tráfego de rede, de forma a verificar se existe potenciais ataques, né, alguns eventos relacionados à incidência de segurança. Um dos principais objetivos do nosso trabalho e contribuições seria fornecer esse ambiente educacional, utilizando uma rede de computadores emuladas, com software GNS3, para avaliar e dar viabilidade de técnicas de aprendizado de máquina e também de aprendizado profundo. Tudo isso na construção da implementação de um sistema de detecção de intrusão mais eficaz, né? Então, as principais contribuições desse trabalho são desenvolver esse testbed, que é essa mesa de testes, esse ambiente, para o ensino, num ambiente emulado, com máquinas virtuais, para realizar testes experimentais e também validar algumas abordagens. E, com isso, é possível avaliar um modelo proposto e outros modelos usando o foco com métricas de precisão. Essa é uma descrição, uma visão geral do nosso modelo, uma topologia de rede que foi implementada, que basicamente essa parte superior seria a internet, e nela uma possível rede de ataque. Essa daqui seria a ilustração de uma máquina virtual Kali Linux, que é um sistema operacional específico e voltado para testes de penetração, execução de vários, bem voltado no sistema operacional, voltado para a segurança. Eu tenho aqui logo no gateway da rede a figura de uma máquina virtual com IDS, e após entrar na rede, né, o firewall, o gateway da rede, o IDS, ele monitora o tráfego de rede. Tem aqui do lado esquerdo a DMZ, que é a zona desmilitarizada, que são onde consistem os servidores daquela rede, pensando no ambiente mais corporativo. Tem figuras de duas máquinas virtuais. E a LAN, que são as máquinas da rede, nessa outra parte do ambiente. Lembrando que esse ambiente, ele pode ser escalável, caso tenha necessidade de, tem um outro sistema operacional que eu quero utilizar para testes, é só subir a máquina virtual e configurar um parâmetro de rede, né, o endereçamento IP, né, de acordo com a faixa de rede do ambiente, e essa máquina vai pegar endereço, vai conseguir se comunicar com o restante do ambiente sem nenhum problema. Da mesma forma, a DMZ, ou então algum servidor Windows, algum outro sistema operacional específico, ele é customizável, extremamente customizável e adaptável. Então, o fluxo de trabalho para execução, né, seria utilizo o KDD, que é para descoberta de conhecimento em base de dados, e o KDD segue esse fluxo, né, o trabalho segue sempre esse fluxo, que primeiro existe o entendimento geral do domínio em questão, entender os modelos, conjunto com as métricas.
Aí eu caio na segunda parte, que seria o conjunto de dados em si. Quais dados serão utilizados para treinar meus modelos? Quais dados serão utilizados para testar os modelos? É necessária essa etapa também, a terceira, de pré-processamento desses dados, que seria a preparação desses dados, né, antes que eles sejam inseridos nos modelos. Então, eles precisam passar por uma série de passos. Eu vou descrevê-los rapidamente no próximo slide. E, penúltimo, seria a criação e execução desses modelos, tanto técnicas de ML e DL, que seria Machine Learning, Deep Learning, e, por fim, as métricas de avaliação desses modelos, saber se esses modelos realmente conseguiram taxas de precisão, acurácia, taxas interessantes, né, que realmente funcionaram. Temos esse fluxograma aqui um pouco do processo, que seria o primeiro momento, que seria instanciar o ambiente virtual no emulador GNS3, e o sistema iria trabalhar, o IDS iria trabalhar de duas formas. Esse gráfico aqui esse fluxograma representa a utilização de uma ferramenta que é chamada de SickFlowMeter, que ela é um gerador de fluxo de dados. Ela pega um fluxo de dados do tipo, um formato, uma captura de dados do tipo PCAP, e consegue gerar ali um CSV, já no formato de um conjunto de dados bem separado, bem organizado, um CSV com todo aqueles fluxos de dados. Então, os dois modos seriam o modo offline e o modo em tempo real. No modo offline, a captura de dados, uma captura antiga, ou então alguma captura que já tenha de outra base de dados, nesse formato já no PCAP, e ele, após rodar esse arquivo de captura na ferramenta SickFlowMeter, ele geraria um conjunto de dados já no formato CSV. Ou então, outro modo, que seria o tempo real, que você seleciona a interface de rede do IDS, no caso, e ele ficaria ali monitorando e capturando o tráfego de dados durante aquele período. Então, com isso é possível gerar tráfegos, seja de rede benigna ou de rede de ataque específico. Com essa opção aqui do tempo real, consegue gerar um conjunto de dados bem específico, e, por fim, ele gera um conjunto de saída com a ferramenta, com o auxílio dessa ferramenta SickFlowMeter. Então, a etapa de pré-processamento, né, após estar com esse conjunto de dados gerado por essa ferramenta SickFlowMeter, eu tenho aqui o conjunto de dados que ele vai passar por essas etapas de pré-processamento. Vão verificar os recursos. O dataset precisa passar, antes de ele entrar em algum modelo, ele precisa passar por uma limpeza para remover algum registro claro, algum null, né, algum ausente. Então, ele passa por essa limpeza. Na parte de formatação, aplicada alguma padronização, separação dos dados. E, por fim, após rodar esse algoritmo de pré-processamento, ele retorna um dataset pré-processado. Então, ele está pronto para ser inserido em algum modelo mais na frente. Então, essa ferramenta que foi criada, esse ambiente, inicialmente testando ele com 4 técnicas nativas, né, do próprio ambiente, que elas são amplamente utilizadas na literatura para detectar intrusões, né, que seria a CNN, Naive Bayes, regressão logística e MPL, né, Multilayer Perception. O conjunto de dados utilizado, né, para testar essas técnicas aqui inicialmente foi um conjunto de dados do Instituto de Cibersegurança do Canadá, uma UNB, uma Universidade do Canadá, que eles têm esse instituto voltado para a segurança cibernética, e eles têm esse conjunto de dados, que é o CSS-CID, voltados para a IDS 2018, e está disponível na Amazon. Aqui é um resumo rápido, geral, desse conjunto de dados, né? Então, ele é dividido em dias que foram realizados diversos tipos de ataques, sempre dessa forma. Cada conjunto de dados, ele possui uma quantidade de registro do tipo benigno, que ele não é nenhum tipo de ataque, esse é utilizado para você utilizar de teste e treinamento, e os ataques específicos. No dia 14, foram ataques de força bruta,
depois DDoS, infiltração, tem vários tipos de ataques que foram realizados durante os dias, e aqui a quantidade de registros relacionada a cada ataque. Essa é uma imagem de um exemplo da interface, a interface em Python. O usuário pode utilizar os códigos em si, né, estão todos disponíveis, mas também tem esse auxílio, né, como é voltado para o ensino. É importante essa abordagem, essa mais didática, essa interface, que você consegue inserir alguns parâmetros e roda a execução de um modelo pré-definido, né, de acordo com o tipo de ataque e o modelo inteligente, ele consegue gerar no painel de execução aqui os resultados. E esses resultados também podem ser salvos em TXT ou JSON. Aqui é um exemplo de um desses algoritmos que foi testado, o CNN. Ele foi testado para cada um dos conjuntos de dados, de datas aqui, e foram verificadas as métricas de acurácia, precisão, recall, F-score. E outro parâmetro interessante também foi essa questão de inserir o tempo de processamento, tanto como CPU, né, só processador, e esse experimento também aplicado numa GPU, o ganho. É possível ver aqui um ganho bem interessante, em segundos, né, em tempo de execução, quando esse experimento rodava, era executado em uma GPU, uma placa de vídeo, né. Alguns deles, principalmente os de aprendizagem profunda, eles têm a necessidade de esse desempenho bem maior. Esse é o GitHub do projeto, tem o README, que tem várias informações do projeto, está sendo atualizado no momento do andamento da pesquisa, a pesquisa ainda está em andamento, em evolução, e esse Git disponibiliza, a ideia de disponibilizar sem nenhum tipo de licenciamento, totalmente livre, que os pesquisadores possam pegar esse código, os estudantes possam pegar essas informações, as máquinas virtuais, todo o ambiente e utilizar da maneira que for necessária, realizar qualquer tipo de teste, modificar, adaptar, escalar o ambiente de acordo com a necessidade educacional específica. E pela complexidade do ambiente, ele pode ser utilizado de uma maneira bem prática e didática para redes de computadores, máquinas virtuais, e ele pode ser escalado para segurança, quais são os tipos de ataque, quais são os tipos de ameaça, e pode ser utilizado ele também na questão da construção de ideias inteligentes e se aprofundar nesses algoritmos. Os algoritmos também estão disponíveis para gerar, inclusive, matriz de confusão, tem todo o ambiente, a ideia é um projeto, deixar o projeto todo disponível, sem nenhum tipo de licenciamento no Git para toda a comunidade acadêmica. Então, a conclusão do nosso trabalho, ele apresentou um testbed, juntamente com um fluxo de trabalho, que nele seria possível ensinar, testar e validar essas abordagens de IDS baseadas em IA. A proposta é abrangente, né, que inclui vários módulos, que permite o uso, a criação de conjunto de dados, é possível criar conjunto de dados, selecionar métodos de aprendizagem, sejam pré-definidos, que são aqueles 4 que foram citados, ou mesmo personalizados, é possível gerar um novo modelo e realizar testes com isso, gerar padrões de ataque para verificar a eficácia dessas soluções. E como resultado, esse trabalho vai permitir os pesquisadores e profissionais possam ensinar, propor e comparar essas abordagens de formas mais simplificadas em relação aos modelos atuais, que são bem fechados e não tem tanta disponibilidade de algoritmo, de teste, que você não consegue isso, né? A bibliografia, um pouco utilizada nessa apresentação. Agradeço a atenção de todos e muito obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado. A gente vai passar para os avaliadores, a gente passou um pouquinho do tempo, aí peço que a banca seja mais breve, né, assim como a resposta também do Paulo. Oi, Paulo, bom dia. Bom dia. Paulo, esse teu testbed, ele chegou a ser aplicado em alguma aula, em alguma disciplina? Sim, ele está sendo utilizado hoje nas disciplinas que eu ministro, de redes, de computadores, arquitetura de computador. Esse ambiente também está sendo fruto de um trabalho de PIBIT,
aprovado já, então já está em andamento e ele começando realmente a testar ele em várias frentes, né, em várias Mas frentes. já tem algum resultado em relação à qualidade, à facilidade? Porque, assim, é inquestionável que o teu trabalho ele tem uma contribuição muito boa, né? Principalmente para quem é específico dessa área, né? INS não é algo simples, trabalhar com isso não é algo A simples. abordagem dos resultados, essa abordagem dos resultados, ela no trabalho é mostrada mais de forma técnica, de Sim, como sim. os algoritmos foram visualizados, as tabelas, né, de teste de cada algoritmo e o desempenho que ele mostrou. Sim, eu entendi, né? Isso é em relação à qualidade dos modelos, né? Dos E modelos. identificar o ataque, mas eu falo que o teu objetivo é o ensino, é facilitar o ensino de como montar um testbed, de como estudar redes de computadores, nessa área específica com ataques. Mas tu já tens algum resultado em relação a isso? Se isso realmente facilita o ensino, a aprendizagem? Os resultados ainda relacionados a essa área especial ainda estão sendo compilados, né? Está em andamento, essa parte do experimento está em andamento. Nesse primeiro momento foi a validação dos resultados dos modelos. Tá certo, então, mas bem interessante, parabéns, viu? Obrigada. Paulo, eu queria só rapidamente parabenizar também e dizer que é importante, para nós como pesquisadores, né, esse código aberto está disponível aí para a comunidade. E Essa é a ideia. rápida pergunta, você poderia especificar, só dizer o tipo de GPU que vocês usaram para comparar os dados? Qual GPU que vocês usaram? Eu utilizei inicialmente uma 1080 em uma máquina, mas depois eu fiz alguns testes também, os modelos no Google Colab, né? Colabora também para fazer esses testes e ver qual era o melhor desempenho. Eu tive uma mudança de estado, né? De uma instituição para outra, aí acabou que o acesso aos dispositivos mudou um pouco. Mas foi realizado sim, na 1080. Porque eu vi que os dados foram bem significativos. A custo computacional, né? Foi bem Sim, significativo. sim. Com GPU ele dá um ganho bem interessante. Ok, obrigado, parabéns. Muito Ok, obrigado. Paulo. Obrigado, Paulo, pela sua apresentação. A gente vai Agradeço passar a atenção. para o próximo trabalho, que é o desenvolvimento de jogos por alunos no processo de ensino-aprendizagem de internet das coisas. Se o autor estiver aí presente, por favor, presente aí, coloque sua apresentação para dar início. Bom dia, vocês conseguem me ouvir? Muito bem. Ah, perfeito. Deixa eu só compartilhar aqui a apresentação. Ok. Se puder só confirmar que consegue ver a apresentação, por favor. Tá ok. Tá na tela. Perfeito. Pode iniciar. Obrigado. Vou iniciar, então. Eu vou apresentar o artigo intitulado Desenvolvimento de Jogos por Alunos no Processo de Ensino-Aprendizagem de Internet das Coisas. Eu sou o Vitor Hayashi, eu sou professor do Instituto de Tecnologia e Liderança Intel em São Paulo. Bom, essa aqui é a agenda que eu vou fazer da apresentação. Acho que ela vai ser mais curta e objetiva, mas eu vou passar pela introdução, depois os objetivos do trabalho, a metodologia que eu segui, os resultados, a conclusão e as referências utilizadas na bibliografia. Bom, então, como introdução, no Intel especificamente a gente utiliza o modelo de PBL, baseado em projetos, né? E a gente tem um módulo ali, que a gente chama ali, equivalente a várias disciplinas, né? Mas que seria um módulo de internet das coisas, ou seja, em que eles têm que fazer um projeto voltado para essa temática de sistemas cyberfísicos. E aí tem tantos alunos que depois eles se especializam em ciência da computação, sistemas de informação, engenharia de computação e engenharia de software, mas o módulo é todo temático de desenvolvimento de uma aplicação IoT. E aí, dentro desse contexto, a gente tem como uma atividade ali avaliativa, em conjunto com uma atividade de absorção, essa proposta aqui da gente utilizar jogos para eles fazerem o desenvolvimento e a prática dos conceitos de IoT. Então, aqui até na figura a gente tem outros exemplos da parte de resultados, mas aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo de jogo de quiz em que à esquerda a gente tem uma interface web com quiz gerado aleatoriamente, e à direita a gente tem a interface com IoT que os usuários ali
desse jogo proposto por um aluno, eles interagem por meio de botões físicos, ao invés de um botão totalmente virtual. Bom, de forma mais específica, os principais objetivos do trabalho é, primeiro, um relato de experiência do uso de jogos para o ensino de internet das coisas para alunos de graduação dos cursos do INTEB. E, segunda grande objetivo aqui é a realização de uma atividade de absorção referente à arquitetura de internet das coisas, e depois uma atividade avaliativa em que os alunos devem criar jogos utilizando as arquiteturas apresentadas. Então, talvez fique mais claro aqui na parte da metodologia, mas o que a gente fez primeiro foi definir o objetivo de aprendizagem que a gente quer com essas duas atividades. Então, por exemplo, tem objetivos relacionados à eletrônica analógica e digital, depois tem a parte aqui de redes de computadores, programação em microcontroladores e desenvolvimento web, para a parte das interfaces. Eventualmente, os alunos podem fazer interações com dispositivos físicos, com botões físicos propriamente dito, mas ele também pode fazer interação por meio de uma interface web com celular, por exemplo. Depois a gente fez uma definição da atividade de absorção, e a gente baseou em tutoriais disponíveis online referentes às 3 arquiteturas propostas. E também a gente fez uma aula com exposição de conteúdos, mas também com realização de atividades práticas e resolução de dúvidas. Depois dessa exposição e dessas atividades práticas, aí sim a gente deu início à atividade avaliativa com duração de 1 semana, em que a gente definiu o formato de entrega, o prazo, o enunciado e a rubrica para avaliação também. Então, como principais resultados da parte mais quantitativa são as notas alcançadas pelos alunos, né? É importante destacar que teve um grande engajamento dos alunos com essa atividade. Então, de uma sala de 31 alunos, 30 alunos realizaram a atividade, sendo que a maioria, metade deles ali chegou com uma nota de 9,5, né? Sendo que o 7 é o mínimo ali para aprovação, sendo que somente um aluno levou a nota 0 ali, porque ele não realizou a atividade no prazo estipulado. Para tentar deixar um pouco mais claro a questão ali das atividades de absorção, atividade avaliativa, basicamente na aula a gente explicou a arquitetura 1, por exemplo, que a gente tem um SP32, um IoT que ele vira um ponto de acesso Wi-Fi, e também ele é um servidor web, em que clientes como um computador e um celular, eles podem se conectar diretamente com esse dispositivo. E depois a gente tem também a parte do dispositivo IoT, que eu já comentei no exemplo anterior, mas que você pode também interagir fisicamente com ele ou por meio de página web. E aí, então, a gente tem aqui na arquitetura à direita um jogo que foi feito utilizando essa arquitetura, e à esquerda aqui essa figura da arquitetura que foi mostrada em aula e foi feita algumas atividades para mostrar esse conceito. Mas aí é importante destacar que os alunos tiveram completa liberdade, né, para utilizar essa arquitetura 1 ou qualquer uma das duas a seguir também. Na arquitetura 2, muda só a questão aqui do ponto de acesso Wi-Fi, ao invés de estar diretamente no dispositivo IoT, a gente tem um hotspot aqui de uma rede local. Então, essa rede local é possibilitada ali por um roteador, e aí o servidor web continua no IoT, mas ali, basicamente, a parte de redes assim é terceirizada para um roteador. Esse tipo de arquitetura você consegue ter um pouco mais de escalabilidade, e desse tipo aqui, citando um exemplo de jogo, né, a gente tem esse exemplo de jogo da velha, em que o aluno interagiu por meio de dispositivo celular, interface web, e aí os resultados eram atualizados em tempo real no dispositivo aqui, utilizando os LEDs vermelho para um jogador e azul para outro jogador. E é importante que nas atividades práticas a gente destacou o uso de simulador para depois a implementação física. E aí a gente conseguiu utilizar esse tipo de abordagem também. O aluno primeiro fez a simulação, depois fez a montagem física e teve menos problemas nesse passo a passo. A terceira arquitetura é basicamente a arquitetura IoT mais baseada em cloud, mais usual ali, que a gente tem arquiteturas de internet das coisas. Mas tem, por exemplo, uma rede local que pode estar com diversos clientes, e depois, por meio de um servidor web que está numa nuvem, a gente consegue ter comunicação com o cliente que pode estar em qualquer outra parte do planeta. Então, para esse exemplo aqui de arquitetura, a gente tem um jogo ali que era de você controlar um rato para conseguir obter os queijos nos lugares diferentes, né?
E basicamente o joystick ou a interface de entrada era por meio dos dispositivos IoT, e toda a parte aqui do jogo e de conexão em tempo real era feita por meio de uma interface web. Bom, de forma sucinta, esse relato de experiência auxilia a fechar uma lacuna destacada na literatura de que há poucos trabalhos que conduzem a avaliação de aplicações de IoT na educação, então a gente espera que com esse relato a gente contribua nesse sentido. E é importante destacar que o desenvolvimento de jogos pelos alunos contribui com oportunidades de aquisição de competências relacionadas aos conteúdos já definidos inicialmente com objetivos de aprendizagem, eletrônica digital, redes de computadores, programação de microcontroladores e desenvolvimento web. E como trabalhos futuros, nós destacamos explorar o uso de jogos para auxiliar o processo de ensino-aprendizagem de outras tecnologias emergentes, como inteligência artificial e blockchain, que são outras tecnologias que a gente tem módulos específicos no Intel. E também a gente considera que é possível replicar a abordagem proposta com outros docentes em oferecimentos posteriores desse módulo de internet das coisas. E só para finalizar, aqui está algumas referências que eu utilizei na bibliografia e também estudo ali do estado da arte referente à educação e IoT dos relatos de experiência. Muito obrigado, eu fico aberto aí para dúvidas. Ok, obrigado, Vitor. Vou passar aqui para os avaliadores, tá? Parabéns pela sua apresentação. Professora Liviane, professor José Clay. Oi, Vitor. Bom dia. Vitor, na média, qual era o semestre que essa disciplina ela foi ministrada? Por curiosidade. Eu acho que eu esqueci de falar na apresentação, mas foi no último quadrimestre ali do primeiro ano, né? Então a gente tem um primeiro ano de ciclo básico e depois eles vão para os cursos específicos. Então esse teste foi feito em turmas do ensino básico ainda, calouros, é isso? Isso, do primeiro ano. Então era o último módulo do primeiro ano dos alunos. Da graduação em ciência. Isso, aí depois eles vão para esses cursos específicos de ciência da computação, sistema da informação, engenharia de software e engenharia da computação. Exatamente. Certo. Obrigada. Parabéns, viu, pelo trabalho. Obrigado. Professor José Clay, tem uma pergunta? Obrigado, parabéns, Vitor, pela apresentação, parabéns pelo trabalho também, muito importante. Ok. Obrigado, Vitor, novamente, mais uma vez. Tá? A gente agradece. Vai passar para a próxima apresentação, que é a aplicação da ferramenta Layout SketchUp para a representação técnica de projetos para CAD. O autor que estiver por aí, autora, né, Albert Lenk. Já pode apresentar, tá? Estamos aguardando. Bom dia a todos, desculpe o problema técnico. Eu vou compartilhar com vocês os slides, certo? Antes de começar, está todo mundo me ouvindo? Sim, estamos vendo. A apresentação está ok na tela. Ok, pronto.
Pronto. Bom dia a todos, né? Bom dia, banca, e a todos que estão... Oi? Pode colocar na tela cheia? Coloquei em tela cheia. Apareceu? Não. Não? Deixa eu colocar novamente. Apareceu agora? Ela deve estar com duas telas. Não? Não, se você tiver com duas telas, aí você escolhe a outra tela para compartilhar. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar minha tela toda, que eu coloquei como apresentação. Vou colocar minha tela inteira, certo? Ok. Quando tiver ok, eu aviso. Ah, eu vou ter que dar um pouco. Claro, meu Deus. Pronto, agora foi? Ah, sim, agora sim. Agora sim? Pronto. Pode iniciar. Pois. Pessoal, bom dia, né? Bom dia a todos, a banca e a todos que estão aqui, né? Todos os apresentadores. Meu nome é Alberlene e eu trouxe um trabalho, né? Um artigo para apresentar para vocês sobre o título Aplicação da ferramenta Layout do SketchUp para representação técnica de projetos para CAD. Essa foi a estrutura que foi passada para a gente, né? Contendo a introdução, o objetivo principal, metodologia, resultados esperados, conclusão e bibliografia. Nossa pesquisa se trata de um projeto de intervenção. Ele ainda não foi aplicado, por isso que nós só temos os resultados esperados. Bem, lá na introdução do texto, né, nós vamos falar um pouquinho sobre o desenho técnico e desde a existência, né, desde os primórdios de desenho até o desenvolvimento do desenho técnico, e falamos um pouco sobre a importância do desenho técnico como um primeiro passo para qualquer área da área de tecnologia das construções, né? E ali abordamos que é uma disciplina fundamental para os cursos de graduação, como arquitetura e urbanismo, todas as áreas de engenharia, aos cursos técnicos de edificações, segurança do trabalho, paisagismo, design de interiores, entre outros. Buscamos nesse trabalho apresentar o aplicativo do SketchUp e sua ferramenta complementar, o layout, como um importante método que promove a agilidade nos projetos de paisagismo e design de interiores. Nosso objetivo principal é apresentar as possibilidades dessa nova ferramenta de desenho técnico, desenvolvendo interesse nos discentes à usabilidade do aplicativo, visando a redução do retrabalho. Para quem não é da área, nós que trabalhamos com desenho técnico, muitas vezes nós fazemos o desenho repetidamente, utilizando as ferramentas CAD, como o AutoCAD, que é o mais comum de todos. E dentro dessa perspectiva, quando a gente encontra um aplicativo que possamos fazer tudo nele mesmo, reduz o nosso tempo de elaboração do trabalho, como também as questões do retrabalho. Nossa metodologia, nós trabalhamos, como já referi anteriormente, um projeto de intervenção, e esse projeto de intervenção, ele se baseia na metodologia ativa, no processo de ensino-aprendizagem, que busca a solução do problema através de um perfil investigativo e crítico, ou seja, nós apresentamos em sala de aula aquela nova ferramenta e esperamos que o aluno, através dessa apresentação, ele venha desenvolver o seu perfil mais investigativo e crítico, buscando, meio que por conta própria, ajustar-se àquela nova aplicação metodológica. Nós buscamos essa metodologia ativa devido se tratar uma área da tecnologia educacional dentro da educação profissional e tecnológica. Dentro dos resultados esperados, buscamos que o entendimento do aluno parta da observação e da interação e da imitação, ou seja, a partir do momento que nós apresentamos um novo aplicativo, buscamos que esse aluno, ele compreenda o uso, comece a interagir com o uso através dessa imitação daquilo que foi apresentado em sala de aula.
que eles também consigam inserir essa nova manipulação de instrumentos. E essa proposta, ela busca solucionar um problema que incentiva a independência do aluno futuro profissional, né, o encorajando a desenvolver o projeto com maior autonomia. Dessa forma, nós buscamos que o discente venha agregar aqueles conhecimentos já existentes. Exemplo, quando o aluno ele chega na disciplina de desenho técnico auxiliado por computador, ele já possui alguns conhecimentos técnicos de acordo com as normas da BNT. Então, eles vão, e das ANEELs. Então, ele vai buscar esses conhecimentos prévios e vão aplicar na ferramenta. A desenvoltura nessa ferramenta, ela busca também associar os próprios conhecimentos que o aluno já tinha no AutoCAD. Então, o AutoCAD, ela como uma ferramenta, uma primeira ferramenta apresentada, ele pode, através do SketchUp, aplicar essas ferramentas já conhecidas e desenvolver, trazendo num aplicativo só, onde ele possa desenvolver a sua ideia inicial, ele pode também colocar os conceitos técnicos, e, inclusive, ele pode apresentar também para o seu cliente, né, futuramente, tanto o cliente, professor dentro de sala de aula, como futuramente seu cliente, aquela perspectiva mais tridimensional, renderizada. Dentro das nossas considerações finais, apresentamos que o presente projeto de intervenção busca contribuir com o discente e seu futuro profissional, buscando uma melhor agilidade, uma qualidade na produção projetual, incentivando a visualização de novas tecnologias, também abrir a mente do aluno de que ele não precisa somente utilizar o CAD, tanto na sua vida, no seu trajeto acadêmico, como também na sua vida profissional. Abrir essa abertura, abrir esse leque de compreensão e desenvolvimento também do desenho técnico, também desafiando o aluno para que ele utilize as normas, aplicando em uma nova ferramenta. É uma ferramenta também bastante intuitiva, então o aluno ele vai com maior facilidade compreender e aplicar aquilo que ele viu de forma mais teórica. Ele viu de forma mais teórica, vai poder aplicar de forma mais prática. Essas são algumas das nossas bibliografias utilizadas no trabalho, e eu agradeço a atenção de todos. Obrigado, Marlene. Eu vou passar aí para os avaliadores, tá? Caso tenha alguma pergunta para fazer. E aí a gente encerra essa segunda sessão técnica de hoje. Não, sem pergunta? Sem perguntas? Sem perguntas. Tá? Se alguém está aí na sala também quer perguntar alguma coisa, fica à vontade. Se não, a gente encerra essa sessão e a gente vai abrir a outra sala, a terceira sala, né, e última dessa manhã, para a apresentação dos trabalhos finais de hoje, da manhã. Ok?